Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou Medical Coach, criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Um dos aspectos da vida que impactam em muito a qualidade e o bem-estar das pessoas é como elas nutrem e estabelecem suas relações. E a base dessas relações é estabelecida através da comunicação. Pensando nisso, o psicólogo clínico americano Marshall Rosenberg desenvolveu a comunicação não violenta. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a minha amiga e facilitadora da oficina de diálogos com base em comunicação não violenta, Adriana Berton. A Adriana é graduada em comércio exterior pela Unip, com MBA em logística empresarial pela FGV, trabalhou por muitos anos na área de supply chain para o Grupo Votorantim, para a Bayer e vários outros grupos grandes no Brasil. Ela fez sua transição de carreira e formou-se em Executive Coaching pela ICI, que é Integrated Coaching Institute. Logo após, se tornou mediadora e conciliadora de conflitos pelo Centro Mediar e atualmente atua no Fórum de Santo Amaro, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ela possui formação em facilitação e liderança de grupos pela Elect Educacional e participou de vários cursos de vivências em CNV com Dominic Barter e pelo Center of Nonviolence Communication. A Adriana ainda fala que tem atração por trabalhos voluntários e ela atuou durante muitos anos no CVV, Centro de Valorização da Vida, e no Instituto Construir, onde desenvolveu um trabalho de roda de conversas com pessoas em situação de vulnerabilidade, especificamente moradores de rua. Ela fala que depois de 20 anos de experiência na área corporativa, encontrou na comunicação uma das ferramentas mais poderosas para construir ou reconstruir as relações autênticas. Drix, eu vou chamar de Drix, gente, porque é assim que eu trato a minha amiga. Drix, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite e mais por ter arranjado um tempinho nessa tua agenda, que eu sei que é corrida, para falar comigo. Obrigada. Seja bem-vinda. Ai, Mari, eu que agradeço, né? Muito bom estar aqui para você que está nos ouvindo, né? Então, sejam bem-vindos aí a esse canal da Mari. Eu tenho acompanhado essa jornada, somos amigas de jornada, de trabalho, de vida, de conflitos, né? Então, nós somos aí, já faz um bom tempo nessa parceria, né? Fico muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite, estava esperando só o convite, tá? Eu não falei, mas foi uma surpresa falar ao vivo agora para você. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Então, me diz, como é que surgiu o teu interesse pela CNV, Comunicação Não Violenta? E qual foi seu primeiro contato com esse tipo de comunicação? Como é que foi? Mari, você falando, né, sobre fazendo minha mini bio aí, né, descrevendo, ficou cada vez mais vivo e latente em mim de falar que todos os caminhos me trouxeram até aqui, né, vários anos, várias experiências e vivências e situações, e realmente, e se confirma uma outra fala, né, que a gente vai trabalhar com algo que nos incomoda, que é a nossa sombra. Então, a comunicação não é que ela me incomodava, mas era algo que não era tão natural em mim. Entrar nesse caminho é realmente uma evolução, uma boa caminhada aí em busca do que faz sentido para mim, né? Então, a comunicação não violenta, eu ouvi num estágio de mediação. Aliás, né, vou falar aqui uma outra coisa importante, que a mediação, eu entrei por conta desta pessoa
que está aqui conosco, porque até então eu era uma pessoa do corporativo, né? Como ela mesmo disse, muitos anos, super focada naquilo, porque eu tinha um valor muito forte, que era uma questão de segurança, né, e até mesmo financeira e pessoal, mas também eu sempre gostei muito de negócios. E, de repente, aquilo já não estava mais fazendo tanto sentido, queria mudar, fazer algo meu, para mim, não que não era, mas eu precisava ouvir algo. E aí, a Mariana me falou sobre mediação de conflitos, eu falei, mas o que é isso? E quando eu fui buscar, realmente eu falei, tem tudo a ver, né, falar sobre isso, porque até então eu era uma pessoa que fugia de conflitos, não entrava isso, e quando eu vi o outro lado do que é o conflito, do quais são as opções e possibilidades, que realmente eu falei, tá aí, esse aí é meu desafio, meu próximo desafio de vida, é aí que eu vou entrar. E num estágio, né, de uma mediação, ouvi falar sobre comunicação não violenta, eu falei, poxa, me interessei sobre isso, o que será que fala sobre, né, a comunicação não violenta? Fui buscar e vi que é um bom aparato para as mediações, para as conciliações de conflitos, porque é a forma como eu me comunico, né? E eu costumo dizer também, quando eu falo eu me comunico, a porta de entrada da CNV, né, que eu ouvi nesse momento, mas o que eu mais me senti impactada foi na forma como eu me comunico comigo mesmo. Então, a porta de entrada foi o meu conflito interno. Foi como eu lido com isso. Uhum. Então, e como isso impactava nas relações com os outros. Né? Então, a CNV, quando a gente olha, né, fala violência, né? Eu ouvi muita gente trazer isso. Eu não sou violento. Então, o Marshall, né, fala sobre que essa violência, ela não é somente no ato, ela é tão sutil e que ela fica quase invisível aos olhos e aos ouvidos. Eu acredito, espero que você que esteja aí tenha percebido muito ultimamente nas redes sociais, nas polarizações, ela está muito presente, essa violência, né, que parece que não há, mas tem, sim, essa forma de falar e que, às vezes, parece que está falando sutil, né? Eu falo assim, super carinhosa, mas eu estou outro para o outro, está sendo uma violência. Uhum. Eu acho que você está trazendo aqui, Dri, uma coisa que é super, e é muito a base da comunicação não violenta, que é exatamente a gente vive no paradigma da dominação, né? E a proposta aí para o paradigma da parceria. Você pode explicar um pouco isso? Realmente essa dominação é uma das grandes raízes, né, da forma violenta como a gente se relaciona. O porquê isso? Né? E entendam-se sempre, quando eu sempre falo isso, né, nas oficinas, nas minhas palestras, de que quando eu falo a forma como a gente se relaciona, entenda-se também comigo mesmo, com você mesmo, que começa por aí, né? Então, esse sistema de dominação é cultural há muitos anos, que é um mundo influenciado por uma obediência, um sistema de obediência, eu obedeço. A famosa frase, obedece quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela está aí, ela vem desse lugar, onde um pequeno grupo de pessoas exercem o poder sobre. E com a CNV eu vi que tem uma distinção muito importante, que é o poder com, né, que é ali compartilhado, não é um poder sobre. A palavra poder não tem nada de errado com ela, né? E esse sistema, então é um poder sobre uma grande minoria, né? Então, uma grande minoria sobre uma grande maioria, que é a massa, né, na verdade, e que acredita de que isso é o certo.
Então, a forma de pensar de que pessoas más merecem ser punidas ou pessoas boas merecem tudo de bom, leva para um lugar, para um outro extremo de que se eu não sou boa, eu sou má, então eu mereço ser punida. Né? Então, esse sistema de dominação, esse paradigma, a CNV, ela traz muito isso, por isso que ela é muito envolvida na cultura de paz, justiça restaurativa, que não tem, né, o certo ou o errado, o bom ou o ruim, temos poder, e isso nos dá uma liberdade de escolha, né? Sair da competição, que a competição também não é algo negativo, e ir mais para uma parte mais colaborativa. Uhum. De alguma forma você está falando, se eu estou entendendo bem, até a maneira como você se trata. Então, assim, são essas crenças que a gente coloca. Por exemplo, você erra uma situação, você já fala, mas também, olha só o jeito que eu sou. Isso, gente, não é que a gente fala, a gente pensa, né? Tipo, mas eu também, como é que eu pude fazer isso? Eu não podia fazer isso, eu já tinha que estar em outro estágio. Essa cobrança, ela é meio baseada no paradigma da dominação. E aí a Adriana traz uma coisa super legal, que é exatamente essa coisa binária do certo e do errado, do bom e do mal, quando não precisa ter isso, né? Pode ter o diferente, pode ter o cinza, né, Dui? Pode ter o cinza, exatamente. Eu acho que é isso, né, que você está falando? É exatamente esse binário, essa dualidade, porque assim, ou eu estou no fracasso, ou eu estou no sucesso. Então, se eu não estou num lugar de sucesso, de que eu acertei, né, cheguei no meu objetivo bem realizada, é sinal de que eu estou num fracasso, que eu não consegui fazer direito. E é interessante estabelecer quem estabelece esse certo e errado, esse objetivo, não é? Quem é que estabelece? É cultural, né? Porque vem dessa cultura de dominância, vem desse paradigma, né, de dominação, de obediência. Então, quando nesse lugar, né, o Marshall mesmo fala desse sistema de dominação que está na linguagem, lembra que eu falei da forma como a violência não está só no meu ato, está também na forma como eu falo. Eu posso falar baixinho, não é também só falar alto, esbravejando com a face, com aquela cara de ódio. Não, né? Eu posso estar falando, posso falar mansinho, posso falar devagar, amorosamente, mas posso estar num lugar de intenção de machucar. E isso também é uma forma violenta, né? Então, a linguagem, a forma como eu uso, a forma como eu falo, né? Você tem que, você é obrigada a fazer tal coisa, e isso também com a gente, né? Lembrando aí que essa linguagem, eu preciso terminar um trabalho, eu preciso agora. Isso deixa a gente numa prisão. Isso é uma prisão, né? E a liberdade está, e a CNV me trouxe caminhos, ferramentas, técnicas, teorias, porque é difícil definir a CNV como sendo uma técnica, está no livro, que é técnica, ou uma metodologia. Eu gosto muito da definição, né, de que é um conjunto de princípios filosóficos. Uhum. Tá? Baseado no que você está falando, tem a ver o paradigma da dominação, o quanto o paradigma da dominação tem relação com o julgamento? Total, né? Julgamento de valores, né? Julgamento moralizadores, como é dito, né? Que é exatamente esses pensamentos de que pessoas são más ou boas, e a gente não consegue, não olha além,
a gente avalia, a gente julga, ou é assim, ou é de uma outra forma. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu anotei, que tem um casal que fala também sobre CNV, que é o Yuri e a Sandra Casselato, né? A gente se insere numa comunidade, né? E eles trabalharam muito tempo com conflitos externos, né? Com mediação entre culturas, e ele traz eu deixo até anotado aqui, ó, o terrorista de um é o libertador do outro. Então, é a forma como eu vejo, cada um tem faz o que faz por uma necessidade, pelo que acredita. Então, é sair desse lugar de que ou é libertador, né, ou ele realmente merece ser punido. Por quê que faz? Isso também é um dos pensamentos da justiça restaurativa, né? Para voltar a pessoa a inserir na sociedade, e tem um porquê da pessoa ter feito tal coisa. Eu não entendi muito a tua frase, você pode me explicar melhor? Desculpa. Do qual? Do terrorista de um... Você explica melhor? Terrorista de um é o libertador de outro, quando a gente, né, fala dessas culturas onde tem essas guerras, né, de posse, e que as pessoas, eu acredito em algo, então, quando o terrorista, ele tem uma crença muito forte, né, vamos trazer disso, mas para o povo que acredita naquela crença, ele é o libertador daquilo, ele é o disseminador daquela crença. Entendi. Entende? Então, entendi. Quer dizer, isso tudo é uma questão de perspectiva, é isso que você está falando. Tudo é uma questão de perspectiva. Entendi. Né? E quando a gente fala de uma das bases da CNV, que é a empatia, como que é se colocar, como que é ver pela perspectiva de quem vive culturalmente de uma forma muito diferente da nossa? E aí me diz uma coisa, a gente falou bastante do paradigma da dominação, quero que você traga um pouco o paradigma da parceria, só para a gente entender um pouco. Que tem também o da... nunca ouviu falar em CNV, começar a ter um pouco de noção. Vamos lá. É trazer exatamente, né, o da parceria, que também tem que sair desse lugar de pensamento de dominação, e da parceria ou de colaboração. Eu gosto muito, para mim faz mais sentido, né, desse paradigma da colaboração, e aonde eu realmente vejo a humanidade em outra pessoa. Então, tem uma liberdade de escolha, não tem o poder sobre, e sim o poder com, né? Então, fazer essas distinções, fazer uma ponte entre o que é uma dominação para um lugar mais de parceria, para um lugar de mais colaboração, de mais de apoio. Então, por exemplo, aquelas frases que você falou, né? Esses auto-julgamentos, como é que eles ficariam dentro do paradigma da parceria? Conta para mim. Eu falaria com uma possibilidade de que faz parte daquilo, não uma punição. Entendi. Mas o tipo, ok, uma visão de que algo não teve o resultado, então faz parte do meu processo. Então, o que eu posso fazer de diferente, né, para poder fazer da outra vez melhor, que esteja mais próximo do meu objetivo. Entendi. Então, é um olhar empático para si também, é isso? Autoempatia, exatamente. Isso mesmo. Muito bom. O que aquilo reverbera em mim, né? Porque logo a gente é um modelo que a gente conhece, muitos anos conhecendo sobre isso. E como é ser autoempático, trazer essa empatia também para mim,
Falamos muito sobre autoempatia também, autocuidado, essa necessidade, né, de olhar para o que está acontecendo comigo. Muito bom. Dri, me diz, eu queria que você explicasse um pouco, eu acho que você já está trazendo isso agora, mas eu queria que você pudesse explicar bem como é que se estrutura a comunicação não violenta, como é que ela é baseada. Eu acho que você falou já da empatia, você falou, o que mais que ela tem? Olha, empatia, autenticidade, qual que é a base, né, sustentável da CNV? Autenticidade, lembrando que a autenticidade não é falar o que eu quero, não é falar como que eu quero, não é o que nós chamamos de sincericídio, né? Ah, eu falo mesmo, eu sou autêntica. Não é, né? A autenticidade tem a ver também, não tem só comigo, tem com o outro. O que eu vou falar, aquilo que vai impactar no outro. E essa autenticidade é essa verdade do que sobre mim. Falamos muito sobre falar na primeira pessoa, numa conversa, num diálogo, né? E não, qual é o habitual, o usual? Chegarmos já, mas você me deixou chateada, né? E o porquê não fazer de um lugar aonde eu fiquei chateada da forma como você falou grosseiro comigo? Né? Então, mudar um pouco este olhar porque o que eu estou sentindo, como é para mim, e qual é essa minha necessidade. Falamos muito dessa necessidade, que é o que está vivo, né? A necessidade é algo que é importante para mim naquele momento, no momento de uma conversa, ou no momento que algo não aconteceu da forma que eu queria. Como a CNV está te ajudando no teu trabalho de mediação? Primeiro que, desde desse mergulho, né, e já também com a mediação traz isso, de observar o que está por trás das palavras, né? O que a pessoa está querendo dizer com aquela forma agressiva, né? E a CNV, ela traz como nós chamamos de escuta empática, né? De ouvir com empatia, o que ele está querendo dizer. De repente, a pessoa, numa mediação, está lá acusando o outro e o que ela mais, a necessidade naquele conflito, naquele ambiente, é que o outro reconheça o que foi feito. Né? Eu fiz uma mediação que era um inventário que fazia tempo que estava, já era um processual e veio para a conciliação, o juiz mandou para a conciliação, e 3 irmãos. E aí começou aquela conversa do porquê você pegou o terreno, construiu e tal. E aí, o que eu comecei a fazer? O reconhecimento, né? Você reconhece que ele fez, ele realmente pegou o assunto no início do inventário por conta de que foi combinado desta forma? Sim, há um reconhecimento. Quando isso foi dito, já melhora um pouco o ânimo, né? Já traz para um lugar mais centrado, mais humanizado. Então, a CNV, nos processos de mediação, é exatamente um dos pontos. O que tem ajudado é reconhecer o que está ali por trás do que as pessoas estão falando. E trazer isso de uma forma, né, de contextualizar, que já é algo da mediação. Isso eu tenho trazido muito para as minhas relações, para a minha vida. Mesmo, não, peraí, deixa eu ver se eu entendi isso que você está dizendo. Porque até então, para mim, era proibido
eu pedi para repetir, né? Ah, você não entendeu? Olha a cultura, né? De ou eu entendi ou não entendi. Então, perguntar significava de que, não entendeu por conta de que tem uma deficiência, tem uma fraqueza aí, era abrir, ser mais vulnerável e colocar que eu não entendi. Então, hoje, e me deu uma possibilidade, eu posso fazer isso. Uhum. Todos nós podemos fazer isso, perguntar, peraí, não entendi. Uhum. Faz sentido? Entendi. Então, eu queria saber se você, Dri, sofreu alguma resistência ao começar a utilizar a comunicação não violenta. Nas suas relações, as pessoas perceberam alguma coisa diferente, falando, o que é isso? Por que você está falando assim? Porque quando a gente está aprendendo uma técnica nova, né, a gente vai usando algumas... Até incorporar no corpo, vai trazendo umas coisinhas e as pessoas falam, que é isso? Por que você está falando assim? Não sei, aconteceu contigo? Eu não sei nem se a palavra é resistência, mas a primeira pessoa que me vem em mente quando você faz essa pergunta é o meu marido. E eu vou trazer exatamente a fala. Você não está aplicando CNV em mim, não, né? Ele falou? Exatamente, quando eu começo a perguntar, quando eu comecei a perguntar, mas foi bom isso, porque eu tive uma percepção que realmente todo início, né, quando a gente aprende algo e que aquilo realmente mexe, faz sentido para a gente, entra em sintonia e que fala, nossa, isso é muito importante. Então, a gente quer praticar e a gente começa a falar, faz parte desse aprendizagem, a gente começa a falar mais sobre aquilo, né? E aí aplicar falar, né, você está julgando, né, e não, porque fala muito desse julgamento, sair desse lugar de julgamento, né? E normalmente, assim, eu fazia algumas perguntas que realmente eu nunca tinha feito, né? Vou dar um exemplo. Foi a primeira que eu perguntei. Mas a gente estava conversando, nem lembro sobre que situação, e eu perguntei, mas você está com medo? Você está com medo de quê? Tem algum medo aí? Estou sentindo que você está com medo, né? Que medo é esse? Medo? Mas de onde vem essa pergunta? Que pergunta é medo? Não é medo. E aí eu percebi que, assim, né, foi muito impactante mudar um pouco essa forma de questionar ou até mesmo de começar a falar. Com relação a falar mais sobre mim, que é importante falar na primeira pessoa, falar de mim, não ouvi nenhum comentário sobre isso, mas com certeza teve alguma mudança, né, do tipo, teve alguma percepção de mudança, principalmente para quem convive há mais de 24 anos, né? Mas fala. Não, então é isso, né? Então, não sei se é bem uma resistência, mas teve, sim, uma mudança, né, das pessoas, né, realmente perceberem nesse ponto. E como é que você sentiu com você? Que você achou que melhorou? O que você achou que foi bom? Exatamente esses diálogos internos aí, né, de punição. E foi extremamente libertador quando eu percebi que eu tenho escolhas, né, de ficar num lugar, eu errei, é por isso que eu trouxe, para mim foi muito forte isso, sair, se eu não estou no sucesso, eu estou no fracasso, e não, eu tenho, não preciso necessariamente adjetivar desta forma, tem uma outra forma, então eu tenho, isso faz parte do processo, é uma escolha, então esses diálogos começou a me apoiar muito, ter uma lista, um material, né, que a CNV tem uma lista de apoio de sentimentos, são mais de 70 sentimentos. Eu conhecia só, e conhecia
de ler, né, de saber, mas e de sentir só uns 5, que era raiva, tristeza, alegria, era só esse, o vocabulário era esse. Né? E o próprio CNV traz de que mudar essa linguagem, trazer mais repertório, ajuda a se conectar melhor com o que eu estou trazendo para mim mesmo ou com o que o outro está trazendo. Né? Se nós mudarmos sair da tristeza e ir um pouquinho mais com sinônimos de chateação, frustração. Às vezes a pessoa está frustrada, mas ela denomina como sendo triste. E quando eu falo é uma frustração, vem mais elementos. É uma frustração, porque eu pensei que poderia acontecer isso e aconteceu outra coisa. Entendi. E me diz uma coisa, dentro desse novo cenário que você vive agora, né? Como é que você vê que a CNV auxilia o fortalecimento das relações sociais? Você teria um exemplo para dar? Por exemplo, você falou aquele do fórum, né? Dentro das mediações, mas porque você trabalha também com oficinas, você é facilitadora em oficinas de diálogo, e você tem ainda um trabalho em relações sistêmicas, não é isso? Sim, sim. Até queria que você falasse um pouco, então fala disso, trazendo também essa questão da CNV melhorando relações sociais. Pode ser? Pode. Então, dos relacionamentos exatamente de sair desse lugar, né? E uma outra coisa que me chama muito a atenção na CNV também é sair desse lugar de avaliações, de julgamentos. Não, muitas pessoas, quando eu faço as oficinas e quando a gente vai para as distinções, né? As principais distinções que talvez você conhece, que alguém conhece um pouco de CNV, a primeira coisa que me traz são os passos da CNV, que na verdade nós usamos como distinções, né? De saber diferenciar, separar observação do que é julgamento. Então, quando eu fico no lugar de julgamento e de avaliação, eu esqueço muito do outro, porque eu estou ali avaliando, observando, eu não tenho mais essa conexão. E as relações que, digamos, né, vamos ser honestos, não somos uma ilha e precisamos desse contato, precisamos dessas conexões, e o contato físico também é importante. Acredito que todos nós percebemos isso nesse momento de pandemia, o quanto é importante. As pessoas estão aí cansadas de ficar só nas telinhas, precisando de abraços, de contato, né? E como isso traz essa maior conexão. Então, nós precisamos, é importante que a gente tenha essa conexão. E nós ficarmos nessa linha de avaliação e de julgar, desconecta. Né? Trazer essa linguagem e como o outro, quando a gente, né, fala, você fez, o seu trabalho ficou muito ruim, né? Leva para um lugar aonde, nossa, eu não sei fazer direito. E por que não esclarecer o que ficou ruim, não foi legal no trabalho? Uhum. E isso vai fortalecendo, vai trazendo mais ele, me fortalecendo para as relações. Eu falar mais de mim, eu falar com mais sobre o que não fica bem, né? O que não caiu bem. Eu ouço alguma, né, pedir ajuda, né? Um exemplo que eu trago bastante, né? Pedir ajuda. Vamos trazer o exemplo do lavar a louça, né? Posso pedir para o meu marido lavar a louça. E ele falou, agora não. Puxa, mas por que agora não? Então, aquilo me levou para um lugar, me deu uma raiva naquele momento, porque a minha necessidade de colaboração ali naquele momento, e de repente para construir esse diálogo, como poderia ser? Agora, eu não posso, né? Vamos combinar depois, eu faço, né? Deixa eu terminar o que eu estou fazendo e depois eu lavo a louça, eu te ajudo. Isso é uma construção de diálogo, isso é fortalecer a relação. Uhum.
como é que é, então, esse outro trabalho que você estava falando? Você falou das relações sistêmicas, né? O que é isso? Como é? Relações sistêmicas é uma parceria com uma terapeuta que trabalha também com as ordens da constelação familiar Uhum. e nós vimos aí uma oportunidade de trazer né, eu falo que é mais do que um curso, é mais do que uma mentoria, porque tem um viés terapêutico, né? E a base da criação disso foi, puxa, né, a gente vai lá para as partes das terapias, né, e um estado mais de inconsciente, meditativo, e na prática, como é que fica nas nossas relações? E aí a gente juntou esses saberes, né, então a gente traz essa parte do relacionamento, né, de como trazer lá de trás o porquê que eu tenho os mesmos padrões, eu repito os padrões da minha família, dos meus pais, dos meus cuidadores, e como é que eu mudo isso? Então, vamos trazer isso para o consciente, vamos trazer isso para a prática, e eu trago muito da CNV e da mediação de conflitos. Uhum. Muito bom. E esse é o trabalho, essa é a junção, tem sido muito rico, né? Porque trazer do que está aí, da família, que nós temos muito, né? Repetimos esses padrões, e agora o quê? Como é que a gente vai fazer diferente? Uhum. Esse é o outro trabalho de relações sistêmicas. Muito legal. Esse é uma mentoria que você faz com a... É um curso que a gente tem aulas, né? Tá. Toda aula tem um pouquinho de conteúdo, mas é mais práticas, né? Quando a gente vai para a parte terapêutica, tem mais práticas meditativas, né? De inconsciente, de imaginário, e tem também a parte da prática do consciente, que é essa da comunicação, que é a que eu trago a CNV exatamente sobre isso. O que o outro está querendo dizer? Qual a necessidade? Qual a sua necessidade? E o que eu percebi, ficou muito claro a partir de mim, né? Quando eu entrei nesse mundo, o quanto eu não sei das minhas necessidades, né? O que aquilo me afeta? Por que eu fiquei com raiva quando ele falou que não pode me ajudar naquele momento? Me trouxe um gatilho. E muitas pessoas, né, tem mais comum, aí são os dois caminhos, né? Ou eu reajo de uma forma, mas você é sempre assim, você nunca ajuda, ou eu fico quieta, engulo, entro na passividade. Para a CNV, a passividade também é uma violência comigo. Então, colocar mais dois caminhos aí, mais duas rodinhas aí na bicicleta, né? De que eu posso ser empático comigo. Puxa vida, eu fiquei com muita raiva. Por que eu fiquei com raiva? Eu vou ali fazer uma checagem, né? A partir dali, ver se eu tenho condições de dialogar, de conversar. Entendi. E uma segunda opção, que é realmente olhar para o porquê, né? Não porquê, mas o que tem uma outra necessidade no momento, ele tem uma outra necessidade no momento. Você desenvolve o seu trabalho de CNV, então, pelo que eu estou escutando, em três vertentes, né? Tem a mediação de conflitos, tem as oficinas de diálogo, que daí são grupos, né? É isso que eu estou escutando? Isso. Ou você faz esse trabalho de mentoria de relações sistêmicas, é isso? São esses três? Exatamente. Então, na mediação, né, que é fortíssimo, né, muito, muito rico, e aí, a partir desse trabalho da mediação, que eu percebi que realmente a dificuldade das pessoas, que nós temos, vou me incluir nisso, né, de construir diálogos e ir para um consenso,
né? Que a mediação fala muito desse consenso. Então, como é que a gente constrói isso, ao invés de ficar reagindo ou ao invés de ficar engolindo? E para isso, tem essa frente comigo, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, né? E nas relações sistêmicas, que vai mais profundo, é um curso terapêutico, né? Mais profundo, a CNV, como eu dialogo, como eu trago esse diálogo comigo. O que está acontecendo comigo antes de eu ter esse comportamento? Então, deixa eu ver se eu entendi. Lógico, no trabalho de mediação, você trabalha o conflito, né? É isso, já está posto. Sim. No trabalho da oficina de diálogos, o que são trabalhados? São os conflitos também ou não? Sim, também são uma situação de conflitos, né? A CNV aplica-se muito numa situação de conflito, né? É claro que temos sentimentos e necessidades, né? E tá tudo bem, mas então sempre algo que não caiu bem. É isso é a fala que a gente fala. O que não te caiu bem naquela conversa, né? Vou trazer até um exemplo aqui. Que eu me lembrei agora de uma coisa bem que acontece, né? Eu estava com uma amiga conversando no telefone, eu fiz uma pergunta, né, para ela o que ela achava de um trabalho, e aí ela falou, e aí, bom, ok. Aí depois eu coloquei meu ponto de vista, que eu falei, não acho que isso, né, a gente poderia fazer diferente e tal. No dia seguinte eu perguntei, tudo bem, né, sobre aquela conversa que a gente teve, e ficou claro o meu posicionamento. Aí ela me ligou e começou a falar um monte. Não, porque você já veio com a sua opinião formada, e aquilo começou no telefone, né, aquilo começou a me trazer uns pensamentos, né? Que do tipo, nossa, o que será que eu fiz? O que eu falei? Mas por que você está falando assim? Será que é verdade? Né? E esses pensamentos começaram a me trazer sentimentos. Comecei a ficar, né? Comecei a ficar frustrada, comecei a ficar com raiva, triste, chateada, veio um monte de sentimentos, porque ela começou a falar um monte. E aí eu olhei para aquilo e falei, opa, vamos lá, o que é meu nessa conversa? E o que é dela nessa conversa? Por que ela está falando assim? Eu fiz uma rápida desconexão, desconectei com aquilo, eu não peguei aquilo para mim. E, opa, aquilo tem algo aí que está acontecendo, né, com ela, e que ela está trazendo, isso foi uma maneira de ela, talvez, desabafar, enfim. E aí eu comecei a falar, não, peraí, primeiro vamos conversar pessoalmente, acho melhor a gente conversar esse assunto pessoalmente, mas eu queria entender que eu tô percebendo que você ficou com raiva porque eu trouxe as coisas já pronta, né, foi da forma que eu falei, é isso, né, o que você esperava era que nós construíssemos juntas, foi isso? Sim, sim. E aí já foi uma introdução para a gente começar a uma conversa diferente. Até descobrir, né? Até falar, ela me contar que era outra coisa que ela ficou com raiva, que estava vivo nela. Mas quando eu perguntei, ela estava naquele momento, né, se ali conflitando com ela mesma, com aquele assunto, e no momento que eu perguntei, aí ela teve essa reação. Entendi. E o quanto, né, quantas vezes isso não acontece? Seja comigo, isso acontece comigo também, e que não é com a pessoa, não é especificamente com a pessoa, é com a situação. Então, você está me dizendo, se eu estou entendendo, que esse lugar da reatividade tem a ver com o nosso padrão, é isso? Com um padrão automático, né? Nós estamos no automático, isso é
eu recebi aquilo, né? Aquilo foi como se fosse um gatilho, né? Me levou para um lugar, né? E o meu padrão, quando eu ouço, quando eu sinto isso, é de ter essa reação. Entendi. O convite, né, que é feito é de que é inteligência emocional também, isso não é só CNV, porque como eu falei que com a melhor definição, que é um conjunto filosófico de práticas também, então tem um pouco da inteligência emocional, aliás, o Daniel Goleman já também falava de empatia, né, aprofundava sobre isso. Então, como eu lido com isso, né? Eu tenho essa reação, isso acontece comigo, opa, o que está acontecendo? Eu vou explodir? Ou eu vou, né, observar um pouco de fora o que está acontecendo comigo e por que o outro está tendo essa reação? Entendi. E isso a gente traz isso para a prática nas oficinas, tá? É feito muito em grupo, né? E são práticas em duplas, em trios, como que é, e compartilhar, né? É um espaço, essas oficinas, quando a gente fala, né, de falar de CNV, é um espaço também para se expressar, para a pessoa também falar como que ela se sentiu. É uma prática, a gente apoia muito isso. Uhum. E para isso é importante que o ambiente, né, se construa, seja um ambiente de segurança para a pessoa se expressar, né? Lili, eu queria terminar nosso papo falando um pouco dessa tua experiência no voluntariado, né? E você trouxe a questão, você acha que a CNV te ajudou nesse trabalho do voluntariado ou isso já fazia parte da tua rotina? Como é que foi? Curiosamente, eu fui me ligar que eu entrei em contato com a CNV pela primeira vez no CVV. Olha, Eu não tinha essa percepção, olha como, né, a gente vai conhecendo temas diferentes, novos, vamos conversando e vai ampliando nossa visão e percepção de mundo, né? Então, eu entrei, o CVV era por conta do tema, né, de acolher as pessoas através da palavra, então, de ouvir e conseguir levar esse acolhimento para essas pessoas. Para mim, era bem resumidamente esse o ponto. Só que o CVV, ele tem um treinamento, é feito um treinamento e observado se as pessoas estão preparadas emocionalmente, psicologicamente, para fazer esse trabalho. uhum. E eu acho que são uns 1 mês, mais ou menos, antes de entrar em campo. E exatamente ouvir com empatia, mas eu não me lembro de ter falado em CNV. E de falar dos sentimentos, ouvir o que está por trás dos sentimentos. Então, esse foi o meu primeiro contato, né? Nesse trabalho do construir, né, de fazer essa roda de conversa com pessoas de situação de vulnerabilidade, né, aí foi exatamente trazer essas questões e trazer esse acolhimento, né, as pessoas poderem falar, esvaziar um pouco o copo para a gente conseguir colocar um pouquinho mais de amor, de compaixão, de acolhimento para essas pessoas. Então, o quanto rico foi essa caminhada nesses trabalhos voluntários. Atualmente, você, por conta da pandemia, imagino que você não esteja fazendo, né? Não. O CVV eu já saí há algum tempo, mas o CVV tem a parte do chat, né, se não me engano, ainda, né, e do telefone, né? Eu não sei como é que está, mas eu conheço algumas pessoas que entraram agora, né, inclusive, então, mas o do Instituto, aí é presencial, aí realmente não estou fazendo.
mas tem várias iniciativas, né? Logo no começo da pandemia, eu fiz parte aí da escuta empática, né? Que foi um grupo que se reuniu e para oferecer escuta empática, era toda terça-feira, e aí a gente fazia esse trabalho voluntário. Que legal. Muito bom. Dri, você quer fechar com uma reflexão da CNV, como ela melhora a qualidade de vida das pessoas, traz mais bem-estar? Conexões, né? Então, assim, a CNV, ela é conhecer primeiro, né? Conhecer primeiro a mim mesmo foi o primeiro passo e é para construir essas boas relações. E esse bem-estar, essa qualidade de vida, de como nós precisamos dessas conexões. Como eu disse, não somos ilha, né? E essa correria do nosso dia a dia, às vezes a gente esquece dessas conexões. Então, esse conhecer a si mesmo, né, a mim mesmo, acho que é importante a gente parar, fazer pausas durante o nosso dia e o que está acontecendo aqui? Muito bom. Como é que eu estou agora? Então, acho que esse é o convite aí para fazer essa pausa durante o seu dia e saber o que está acontecendo aí com você internamente. Muito bom. Dri, adorei o papo. Eu vou deixar todos as referências aí para a Dri. A Dri tem um grupo, você tem ainda as suas lives de quarta-feira, não é? No Instagram? Temos. A gente fez uma pausa, mas a gente retoma as lives de quarta-feira, são para mais falar, eu englobo sobre as relações sistêmicas, né? Então não é sobre CNV. O trabalho de CNV eu estou com um grupo, né? Então a gente está fazendo, a gente que eu falo, porque aí tem uma outra parceria, né? Como de que fazer a CNV, introdução de CNV, tem um grupo de quinta, tem uma turma aí de quinta acontecendo, e grupos de estudo e práticas também que é importante. Então, provavelmente a gente vai lançar aí logo mais a de sábado, aqui a gente está fazendo um treinamento aos sábados, então por isso que a gente não lançou ainda. Então, aos sábados, aí uma outra. Bom, na descrição dessa entrevista vão estar todas essas coisas, essas referências, esses lançamentos e tudo. Adriana, obrigada, amei. Obrigada, agradeço o convite, foi maravilhoso. Beijo, meu amor. Beijo.